Meus queridos, a paz do Senhor. Me permita deixar um esclarecimento muito importante aqui, que eu tenho visto aí nas redes sociais sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas antes de deixar esse esclarecimento, eu quero primeiro te pedir que, se possível, se inscreva em nosso canal do YouTube, tá bom? Para que Deus continue abençoando esse nosso trabalho com a divulgação da palavra de Deus. E a segunda informação é que dia 21, quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos com a nossa live de família para família, com um convidado muito especial, nosso amigo Matusalém. Ele vai estar juntamente comigo ministrando uma palavra e vai estar também louvando a Deus. Então, não perca, participe conosco, tá bom? Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Mas, a respeito da questão da blasfêmia contra o Espírito, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 3, e no versículo 28 e 29, vai dizer o seguinte: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Para nós entendermos um pouco sobre isso, você tem que voltar um pouquinho no contexto, né? E eu vou ler apenas mais um versículo, para não ficar muito grande esse nosso vídeo, mas acredito que você vai conseguir entender. O versículo 22 do mesmo capítulo vai dizer o seguinte: e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Ou seja, os escribas estavam atribuindo aquilo que o Senhor Jesus estava realizando aos demônios, né? E aí Jesus vai explicar que um reino ele não pode, né, se dividir, porque dessa forma ele causaria destruição para si próprio, tá? E aí o Senhor, com base na afirmação dos escribas, vai dizer para eles: cuidado, porque toda sorte de blasfêmia vocês vão receber o perdão. Mas cuidado para que vocês não blasfemem contra o Espírito, porque a blasfêmia contra o Espírito, ou seja, atribuir as obras do Espírito de Deus aos demônios, constitui blasfêmia. E havendo a blasfêmia contra o Espírito desta forma, não haverá perdão para este que o tal faz, tá? Então é muito sério isso, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque hoje a mídia ela está possibilitando vermos e presenciarmos muitas coisas. E sempre nas reuniões que eu fazia com a minha família, que nós tínhamos uma reunião semanalmente aos sábados, e eu deixei isso muito claro muitas das vezes, e até com alguns amigos eu sempre falo isso, com um cuidado de julgar as coisas, com o cuidado de atribuir muitas coisas que estão acontecendo, inclusive sendo mostrado pela mídia, atribuir essas questões ao demônio, ao diabo, né? Porque isso é muito sério, né? Se você não tem um conhecimento bíblico suficiente para entender que aquela ação, que aquela atitude, que aquilo que está sendo mostrado, ela não está enquadrada nas Escrituras, né? Que as Escrituras reprova aquilo, isso de forma clara. Ou então, se você não tem um discernimento do Espírito, ou se Deus não te revelar, tome cuidado para você não atribuir muitas coisas que acontecem hoje em dia, né, aos demônios. Por quê? Porque muita gente que inclusive tem um conhecimento muito bom, né, biblicamente, um conhecimento teológico muito grande, dizem: então eu entendo, né? E entender apenas não é o suficiente. É fazer aquele enquadramento bíblico para de fato ter a certeza da verdade que você vai expor contra aquela situação. Por que eu digo isso? Porque Cristo fez algo que, se inclusive hoje muitos fizerem, eles serão rejeitados, né? Jesus cuspiu na terra, fez lodo e colocou nos olhos de um cego e proporcionou a ele a cura. Será que se hoje alguém fizesse desta forma, você iria aprovar esse ato, né? É uma pergunta que eu deixo no ar para você.
né? Fazendo você entender que muitas coisas estão acontecendo. Então, se o Senhor não te revelou, se você não tem o discernimento, se você não tem um conhecimento suficiente dentro das Escrituras para entender que aquilo não é de Deus, o melhor é ficar em silêncio, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo muito sério. Agora, a questão de se você já blasfemou ou não, se você já... Aí é uma outra questão que nós, de repente, podemos até fazer a exposição em outro momento. Mas, cuidado, tá bom? É o conselho que eu deixo para você, para que você, de repente, não caia nesse ato tão complicado, né, tão sério, que leva o homem à condenação, porque foi Jesus que disse, né, esse pecado não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, tomemos cuidado, tá bom, queridos? Tomemos muito cuidado com isso, certo? Deus continue abençoando a sua vida. E eu espero você em nossa live, tá certo? Fiquem todos com o Senhor.